Mas é porque esse mês é atípico, então por isso que esse mês não deu. Ah, mas é que as coisas subiram de preço, então na minha realidade não funciona. Ah, mas é que não sobra dinheiro para economizar. Mas você está fazendo o seu dever de casa. Procrastinar é o hábito de evitar tarefas as quais você sabe que precisa realizar. Pode ser uma procrastinação ativa, vou lavar roupa, vou limpar a casa, ou pode ser uma procrastinação que parece ativa e que tu não te dá conta. Passar o fim de semana inteiro olhando uma série, ficar muito tempo no telefone olhando reels que não te agregam em nada. E aí nós percebermos que o ato de procrastinar, ele pode, mesmo que não seja diretamente como uma tarefa de finanças, impactar outras áreas que sejam finanças, como a compra impulsiva. Então a procrastinação, ela vai gerar um efeito muito nocivo na ação, ou seja, vai ter uma inação. Eu não vou fazer o que precisa ser feito. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque realmente isso vai tomando conta da nossa vida. Você vai se habituando a fazer isso. E quanto mais você acopla esse hábito no teu cérebro, mais você vai achar que é preguiçoso. Não tô aqui pra te julgar. E tu não tá também aqui pra te julgar. Tu tá aqui pra entender o teu comportamento. Mas, Jéssica, então como mudar isso? Essas mudanças, elas precisam ter... Você, assim como eu, tem muitos objetivos. Todos nós temos objetivos. Ah, eu quero trocar de carro, eu quero uma casa diferente, um apartamento, eu quero adquirir o meu imóvel próprio, eu quero decorar a minha casa, eu quero colocar os meus filhos para estudar em um colégio melhor, eu quero poder fazer viagens, eu quero comprar a minha segurança, a minha liberdade. Enfim, né? Todos nós temos aspirações, todos nós temos objetivos. Mas o que acontece? Que muitas vezes, mesmo sabendo o que precisa ser feito para alcançar esses objetivos, parece que tem uma força que puxa para trás e você olha e diz assim, caramba, eu tenho esses objetivos, mas parece que a coisa não anda. Parece que, né? E aí começa a ter uma visão distorcida de que o esforço para alcançar aquele objetivo é muito alto e que, principalmente... O patamar que você está frente ao objetivo que você tem é muito baixo. Então você olha para esses objetivos, para essas aspirações e pensa, deixa pra lá, não vai dar certo. Ou senão você, vendo, né, esse distanciamento, pensa, deixa que amanhã eu começo, no ano que vem eu começo, no mês que vem eu começo. E aí esse distanciamento fica cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E parece que a cada momento que passa, conseguir alcançar esses objetivos e empregar os esforços necessários para alcançá-los ficam ainda mais desafiadores, né? Ainda mais difíceis. E esse amanhã da execução acaba nunca chegando. Por que isso acontece? Por que mesmo muitas vezes sabendo o que precisa ser feito, parece que tem essa força que te puxa para que você não consiga executar aquilo que você deveria executar? E como mudar e quebrar esse ciclo? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio número 219 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais, toda terça e sexta temos um episódio novo aqui, sempre trazendo um artigo ou discutindo alguma coisa relevante, ou por vezes eu faço episódios bem aleatórios, contando minha vida, contando algum caso específico, mas o objetivo final é sempre o mesmo, né? Construir uma vida que vale a pena ser vivida, construir uma vida melhor, fazer com que você consiga ter discernimento no seu processo de tomada de decisão, melhore as tuas atitudes, melhore as tuas ações e com isso, conquiste os teus resultados. E falando nisso, né, nessa busca de resultado, nessa busca de objetivos, nós precisamos falar sobre procrastinação. Ou preguiça, do ponto de vista nada científico, né? Como diz no título aí. Por que muitas vezes nós parecemos preguiçosos, procrastinadores? A gente tem que entender um pouquinho mais sobre as nuances que existem dentro dessa construção para entender o que a gente pode fazer.
E aí, antes de explicar o conceito a fundo, as implicações que tem para o nosso comportamento financeiro, seja ele de organização orçamentária, seja ele de planejamento para aposentadoria, seja ele para construção de uma satisfação, que são alguns dos tópicos que nós vamos discutir aqui com base em 3 artigos científicos que eu deixei para que nós pudéssemos discutir, os quais as referências estão dentro da descrição. Então, se você tiver interesse, só copiar o título da descrição ali e colocar no Google Acadêmico, que você vai conseguir acessar esses artigos. Não me recordo se tem algum deles que é limitado ao acesso, mas acredito que não. E aí, antes de entrar nesse aspecto, né, de pensar em tudo isso, eu quero te fazer um convite. Nós vamos começar fazendo um teste. E aí eu não vou dar muita explicação do teste para não enviesar as tuas respostas. Mas eu quero que tu pegue um papel e uma caneta ou no teu celular para que você vá anotando as tuas respostas, tá? Nós vamos fazer um teste para medir uma variável dentro do teu comportamento. Então, responda com o máximo de sinceridade. Isso é importante dizer. Eu não estou aqui para te julgar. E tu não tá também aqui para te julgar. Tu tá aqui para entender o teu comportamento. Muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de ser sinceros, inclusive com nós mesmos. Sempre querendo dar aquela apaziguada na situação, porque nós sempre tentamos proteger a nossa autoimagem. E aí isso é extremamente danoso, porque no final das contas a gente não consegue olhar com realidade aquilo que efetivamente está fazendo com que nós nos afastemos dos nossos objetivos. Então, eu quero que você seja o mais sincero possível. Eu quero que você olhe e diga assim, eu não estou aqui para passar essa informação para ninguém, então ninguém vai ver isso. Só que mais do que isso, eu não tô aqui para me enganar. Eu não tô aqui para passar a mão na minha cabeça. Eu tô aqui para construir a vida que vale a pena ser vivida. E se eu estou disposto a isso, eu preciso olhar para o meu comportamento com assertividade, com realidade e sem passar a mãozinha na cabeça, tá? Então seja extremamente sincero nas tuas respostas. Não fica assim, ai não, acho que não. Sinceridade, é o que é. Ponto. Descobrir isso é o primeiro passo para que a gente possa mudar. São 12 perguntinhas que eu vou ler e para cada uma das perguntas, e eu vou fazer o teste junto com você, para cada uma das perguntas, até vou abrir meu Excel que eu acho que vai ficar mais fácil do que eu ficar escrevendo, que daí eu já consigo fazer o cálculo automático. Eu não respondi ainda, eu deixei para responder junto mesmo, para que a gente consiga ter um processo em conjunto e que fique mais legal. Então, olha só, funciona da seguinte forma. Existem 12 afirmações. Para cada afirmação, nós temos que entrar numa escala de 1 a 5, tá? Então, eu vou ler a afirmação e você, de 1 a 5, vai dizer, sendo 1, discordo completamente, totalmente. 2, discordo. 3, meio termo, nem concordo, nem discordo. 4, concordo. 5, concordo totalmente. Então, essa é a escala que nós vamos trabalhar, tá? 1, discordo totalmente. 5, concordo totalmente. 2, discordo. 4, concordo. 3, no meio do caminho, nem discordo, nem concordo. É aquele famoso em cima do muro. E aí eu vou dizendo as afirmações e você vai precisar numerar com um desses números da escala o quanto você concorda ou discorda daquela afirmação, considerando o teu próprio comportamento, tá? É bem importante a gente fazer esse teste, porque isso vai te dar uma compreensão muito maior sobre essa sensação de muitas vezes ter muitos objetivos, mas eles sempre parecerem muito distantes de você. Então vamos para a primeira. Adio as minhas decisões até que seja tarde demais. Discordo totalmente, discordo, nem concordo nem discordo, concordo, concordo totalmente. Qual é o número que você daria? Qual é o nível de concordância que você tem com essa afirmação? Adio as minhas decisões até que seja tarde demais. Eu vou dar as minhas respostas aqui sem falar para você, porque senão eu te enviesaria. Então, eu vou dar as minhas respostas e no final a gente vai fazer os cálculos juntos, tá? Segunda,
mesmo depois de tomar uma decisão, eu adio a execução. Então, é como se você estivesse aí entendendo que tu já sabe qual é a ação que tu tem que fazer, mas tu adia a execução disso. Discordo totalmente, concordo totalmente, de 1 a 5. Bora lá. Deu o seu número. Terceiro, perco muito tempo com as decisões triviais antes de chegar na decisão final. Fica no dia a dia, perdendo tempo com uma coisinha aqui, outra ali. Eu preciso lavar uma roupa. Eu preciso não sei o quê. Eu preciso não sei o quê. Preciso... E no final das contas não faz o que deveria ser feito. Quanto? 4. Na preparação para prazos, costumo perder tempo fazendo outras coisas. Então, tu tem lá um prazo para entregar determinada coisa e no fim tu fica fazendo outras coisas e não cumpre com aquilo que tu tinha que fazer em relação àquele prazo. De 1 a 5. Questão 5. Mesmo em tarefas que exigem pouco mais do que sentar e fazer, aquela velha frase, né? É só botar a bunda na cadeira e executar. Mesmo nessas atividades, percebo que raramente concluo em dia. Então, tu tem uma tarefa para realizar, que é só sentar a bunda na cadeira e fazer, mas mesmo assim, mesmo dessas tarefas, raramente tu consegue concluí-las durante o dia. 6. Frequentemente me vejo realizando tarefas que havia planejado fazer dias antes. Então, você está lá fazendo hoje o que deveria ter feito na segunda passada, digamos. Quanto isso acontece? Estou sempre dizendo, farei isso amanhã. 8. Normalmente, eu adio o início de qualquer trabalho que preciso fazer. 9. Estou ficando sem tempo. 10. Eu não consigo terminar as coisas no prazo. 11. Não sou muito bom em cumprir prazos. 12. Deixar tudo para a última hora já me custou dinheiro no passado. Concluiu? E aí, se tu não pegou todas as perguntas, pega ela na descrição do vídeo e dê a sua nota. E agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua resposta às 12 questões e vai fazer uma média, né? Então, tu vai fazer uma média dessas 12 questões. E aí, você avalia quanto deu a sua média. A média, ela vai variar, né? De 1 a 5. Faça seu cálculo. Como eu fiz no Excel, já coloquei a fórmula aqui e já consegui alcançar a minha média. A minha média deu 1,9. Então, a minha procrastinação é baixa. E é exatamente isso que a gente está medindo. Antes eu não tinha falado. Mas essa escala, ela mede nível de procrastinação. Então, se você teve um resultado acima de 2,5, você tem um nível de procrastinação considerado de médio para alto. Se você tem de 2,5 para baixo, você tem um nível de procrastinação de moderado para baixo. Para baixo. Então, menos que 2,5, baixa procrastinação. Mais que 2,5, alta procrastinação, tá? O estudo que desenvolveu essa escala é um estudo realizado com 20 mil adultos nos Estados Unidos e é um estudo longitudinal. É o que eles chamam de coorte, que eles acompanham as pessoas ao longo do tempo para entender como que é, no caso, né, essa amostra dessa coorte que tem como objetivo acompanhar como que as pessoas vão se preparando e como que elas vão vivendo a aposentadoria. Então, o objetivo final da coorte é entender a aposentadoria em ambos os aspectos, né? Desde saúde física, saúde mental, relacionamento, dinheiro, enfim, eles avaliam vários aspectos para entender o que faz com que as pessoas elas tenham uma aposentadoria saudável.
E um dos aspectos justamente é a procrastinação. Então, eles aplicaram esse teste de procrastinação para entender se essas pessoas que estão caminhando ou que já se aposentaram, como que é o nível de procrastinação e como que isso repercute em alguns comportamentos chaves que nós vamos ver logo mais. Lá no final do episódio a gente vai voltar aos resultados dessa pesquisa, mas inicialmente eu queria já fazer o teste contigo para que tu agora faça uma autoanálise, né? Diz, caramba, deu alto em procrastinação. E aí a gente tem que entender o que é procrastinação. Qual é o conceito de procrastinação? Procrastinar é o hábito de evitar tarefas as quais você sabe que precisa realizar. Então, tu sabe, por exemplo, que tu precisa, no mínimo, saber quanto tu ganha, quanto que tu tá gastando e precisa prever os teus gastos para que você não consuma de forma impulsiva. Então, tu sabe que isso é um comportamento de gestão financeira mínimo, né? Assim, eu entender mais ou menos como é que é o meu mecanismo financeiro, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto e o que eu vou fazer com o dinheiro ao longo do mês. Então, eu não posso me deixar levar por impulsos, porque senão eu vou estar sempre, desculpe o palavreado, correndo atrás do rabo. Não posso fazer isso. Então, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu estou constantemente adiando essas tarefas que subjetivamente, então, na minha avaliação, elas são desagradáveis ou indesejadas. E aí, o que acontece? Você começa a fazer justificativas. Ah, mas é porque esse mês é atípico, então por isso que esse mês não deu. Ah, mas é que as coisas subiram de preço, então na minha realidade não funciona. Ah, mas é que não sobra dinheiro para economizar. Mas você está fazendo o seu dever de casa? Você está efetivamente fazendo as tarefas que são desconfortáveis e indesejadas, mas necessárias para alcançar os teus objetivos? Ou você está as procrastinando? Você está adiando. E é óbvio, assim, esse adiar, ele pode ser por vários fatores, né? Eu já falei aqui sobre a questão de baixa percepção de autoeficácia, de gerar procrastinação. Então, você acha que tu não vai dar conta, e aí por isso você nem começa a fazer, porque isso feriria a sua autoimagem. Ah, mas se eu já tentei e não funciona, então é perda de tempo, então é melhor deixar quieto. Aversão à tarefa. Pode ser que tu tenha uma aversão a fazer alguns cálculos, achando que para que tu tenha uma gestão financeira eficiente precisa de um controle extremamente robusto, então tu vai adiando porque tu vai incorrendo no que o Kahneman chama de desafio do início, olhando para aquelas tarefas e pensando que elas são muito, muito, muito desafiadoras. Ou mesmo você pode estar incorrendo na preferência temporal, em que a importância que você está dando à vida agora, no sentido de, eu vou sair, eu vou no supermercado comprar as coisas sem pensar, sem planejar, eu vou não sei o quê. Pode ser que isso esteja tendo uma maior importância para você do que o próprio preparo para uma aposentadoria. Então, vários aspectos podem fazer, né, com que você acabe tendo maior procrastinação, até a tua própria atenção. Para onde tu está deslocando a tua atenção? Será que tu está deslocando a tua atenção para construir uma vida que vale a pena ser vivida, ou tu está deslocando a tua atenção para a dopamina barata? Né? Ficar correndo Reels o dia inteiro no telefone, ficar olhando e maratonando séries finais de semana inteiro. E por que isso importa? Porque isso são mecanismos de procrastinação. Lembra que dentro das perguntas, a gente tinha uma pergunta que dizia assim, né? Perco muito tempo com as decisões triviais antes de... Não era essa que eu queria. Mesmo depois de tomar uma decisão, eu adio a execução. Mesmo em tarefas que exigem pouco mais do que sentar e fazer, percebo que raramente as concluo. E aí, o que tu tá fazendo? Tu tá perdendo tempo com outras tarefas. E tá adiando essa. Então, pode ser uma procrastinação ativa, vou lavar roupa, vou limpar a casa, vou sei lá o quê. Ou pode ser uma procrastinação que parece ativa e que tu não te dá conta. Que é essa coisa do tipo, passar o fim de semana inteiro olhando uma série, ficar muito tempo no telefone olhando Reels,
que não te agregam em nada. É o tipo de coisa que faz com que tu perca tempo sem perceber. E aí tu dá a justificativa que não tem tempo. E aí tu justifica que é porque o preço das coisas aumentou. Ah, é porque eu não aumentei o meu salário. Ah, é porque não sobra para economizar. Tá, mas tu não está fazendo o que deveria ser feito para conseguir ter uma estrutura que te permitisse, embora existam fatores exógenos, externos a você, mas você está fazendo o seu dever de casa. Só que você está procrastinando. Então é importante que nós entendamos assim, ó. É normal, muitas vezes, nós procrastinarmos. É normal nós adiarmos tarefas que são aversivas, que são desafiadoras. Só que no final das contas, tu vai seguir sendo uma pessoa que tem muitas aspirações, mas segue sendo preguiçoso. E eu sei que a palavra preguiçoso aqui parece extremamente pejorativa, né? Só que não é no sentido pejorativo da questão, é no sentido comportamental mesmo. Essa preguiça não é preguiça, é procrastinação. E ela vira um hábito em que você começa a se habituar a procrastinar. E aí você acha que é preguiçoso. Ah, eu sou preguiçoso mesmo. Você não é preguiçoso. Você só está procrastinando uma tarefa que, para a sua avaliação subjetiva momentânea, ela parece muito aversiva. Ela parece muito desafiadora. E aí o teu cérebro faz um cálculo de custo-benefício e decide adiá-la. Melhor não fazer. E aí tu tem a falsa impressão que tu é procrastinador, preguiçoso. E aí tu começa a assumir essa posição de preguiçoso. E percebe o conceito hábito de adiar tarefas desafiadoras ou indesejadas. Hábito. Você vai se habituando a fazer isso. E quanto mais você acopla esse hábito no teu cérebro, mais você vai achar que é preguiçoso. Mais você vai achar que tu não consegue. Porque tu tá treinando o teu cérebro a não conseguir. E quanto mais nós treinamos, é como se fosse um reforçador positivo. Não consegui de novo, não consegui de novo. Positivo no sentido... não que seja um reforçador positivo, né? Mas é um reforçador que fortalece aquele comportamento habitual de adiar as tarefas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque realmente isso vai tomando conta da nossa vida. E aí tem repercussões. Então olha que interessante, vamos agora às repercussões disso nas nossas finanças. Tanto do ponto de vista orçamentário e de compra impulsiva, quanto do ponto de vista de aposentadoria, né? Então eu consegui ter uma poupança que me dê subsídios para aposentadoria e também o impacto disso na minha satisfação de vida. Começando pela parte de orçamento. Foi feito um estudo com estudantes e aqui eles focaram especificamente na procrastinação acadêmica. E aí nós vamos pensar assim, o que procrastinação acadêmica tem a ver com dinheiro, né? Procrastinar e estudar tem a ver com dinheiro? E olha só que interessante a relação que eles conseguiram evidenciar. Se nós pegarmos aquelas pessoas que têm um menor plano orçamentário, ou seja, eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto que eu gasto e eu não coloco limites no quanto eu gasto. Então, se eu pensar assim, ganho 10 mil reais, vamos colocar 10 mil para ficar redondo, tá? Desses 10 mil reais, eu vou guardar 3 mil reais para minha reserva de emergência, caso eu ainda não tenha, ou para quitar os meus empréstimos, caso eu tenha. Daí, se eu tenho empréstimo, aí depende do perfil, eu fiquei pensando, porque daí eu falo isso e aí todo mundo diz, então é por aí que eu tenho que ir. Mas se tu tem empréstimo, pode ser que faça sentido você pagar um pouco do empréstimo e, paralelamente, ir guardando um pouco de recurso para sua reserva de emergência. Às vezes vale a pena fazer as duas coisas. Mas vamos dizer que 3 mil vai ser direcionado para isso. Ainda te sobrou 7.
Desses 7 mil, tu vai definir, 5 mil reais vão ser destinados para cobrir as minhas despesas essenciais, então aluguel, se for o caso, internet, luz, água, comida, transporte, saúde, educação. E ainda me sobrou ali 2 mil reais, 2 mil reais para que eu use em despesas não essenciais. Então, algum sonho que eu tenho, que eu vou acumulando esse dinheiro para, sei lá, trocar de telefone, para comprar um computador novo, ou para o dia a dia ir num restaurante, pedir um iFood, comprar uma roupa, enfim, tem ali aquele valor não essencial. E aí estabeleceu essa organização. Então, no início do mês, pega aqueles 3 mil reais, tira da vista, paga, faz o que tem que fazer. Sobrou aqueles 7 mil reais, 5 tu já destina para o pagamento das dias, sobrou 2 na conta e é com isso que tu vai viver. Ponto. É uma organização extremamente simples e que já resolve. Então, quanto maior for a capacidade do estudante de fazer... Agora eu falei, né? A capacidade do estudante, fiquei pensando, caramba, estudante com 10 mil reais, se você tivesse 10 mil reais quando eu era estudante, eu tava rica, né? Estudante não vai ter 10 mil reais. Mas vamos supor que o nosso exemplo, ele é coerente com a realidade. Pode ser que tenha algum estudante que chegue nesse patamar. A maioria é perrengue. E aí, vamos supor, então, que esse adolescente tenha tirado sorte grande, que tenha esses 10 mil reais, e aí fez essa organização. Se ele tem essa organização financeira, é menos provável que ele procrastine as atividades de estudo, as atividades acadêmicas. Ou seja, ter um orçamento bem organizado, um planejamento de orçamento bem organizado, faz com que o estudante estuda mais. E faz com que ele tenha menor compra impulsiva. E se nós pensarmos, o estudo não avaliou, mas se nós pensarmos no longo prazo, olha que interessante, isso pode gerar um baita benefício. Eu cuido do meu dinheiro, eu estudo mais, compro menos com impulso, então consigo montar uma estrutura financeira sólida, uma estrutura intelectual sólida. Com isso, no longo prazo, eu tenho mais probabilidade de ter ascensão na minha carreira, porque eu me diferencio, porque eu tenho mais conhecimento. Eu sou proativo, eu me organizo, eu procrastino menos. Agora, aqueles que procrastinam mais nos estudos acadêmicos vão ter mais compras por impulso. Então, é como se assim, eu tenho que estudar. Tá, mas deixa pra depois, eu vou dar uma volta com meus amigos. Aí tu vai lá dar uma volta com os amigos. Ai, olha aqui, nossa, eu adoro esses tênis e eu nunca mais tinha visto esses tênis pra vender. Eu preciso comprar, porque depois eu não vou achar. Aí vai lá e compra um tênis. Então, usa como um mecanismo de distração para justificar que não tenho tempo para estudar. Que legal isso, né? De nós entendermos como que as coisas se interrelacionam. E aí nós percebermos que o ato de procrastinar, ele pode, mesmo que não seja diretamente com uma tarefa de finanças, impactar outras áreas que sejam finanças, como a compra impulsiva. E que um planejamento orçamentário, ou seja, definir para onde tu vai direcionar teu dinheiro, pode ser protetivo para que você não procrastine outras atividades. Interessante isso, eu achei bem interessante esse estudo. E aí, com isso, a gente conclui que a procrastinação, ela pode repercutir, né, nessas outras áreas. E entramos para a parte de planejamento. Então, eu já entendi que se eu procrastino academicamente, eu posso comprar mais impulsivamente, mas e a procrastinação financeira mesmo, essa de construir uma aposentadoria, construir bem-estar financeiro, como é que funciona essa dinâmica? E aí a gente entra para um outro estudo. O objetivo do estudo era entender a relação do comportamento financeiro da aposentadoria, ou seja, tu guardar efetivamente dinheiro, né, para que tu consiga te aposentar, frente a algumas outras variáveis. Então, o que eles queriam? Eles pegaram conhecimento financeiro sobre a aposentadoria, construção de objetivos, procrastinação e ter, né, efetivamente o dinheiro lá guardado para cobrir a aposentadoria. Então, pensa mais ou menos num mapa, em que a primeira variável desse mapa é conhecimento. O quanto eu sei sobre a aposentadoria. Qual é o conhecimento que eu tenho a respeito dessa variável, tá? Eu sei o quanto eu preciso guardar
para conseguir me aposentar em 20 anos, 30 anos, eu sei o impacto da inflação, eu entendo que eu preciso ter regularidade nos aportes por causa dos juros compostos, eu entendo que se eu deixar muito em cima, eu não vou ter tempo hábil para me beneficiar dessa questão dos juros compostos, enfim. Entender a dinâmica que existe por trás da construção de uma aposentadoria. Conhecer um pouquinho de produtos, o que eu faço, enfim, ter um conhecimento sobre aposentadoria. Então, essa é a primeira variável. E do outro lado tem ter efetivamente uma poupança que se subsidie, né, a aposentadoria. E aí eles testaram essas variáveis mediadoras e pegaram a variável procrastinação e colocaram como também ali uma variável mediadora. Então, eu vou explicar de uma forma didática que fique simples de entender. Pense que tu tem conhecimento financeiro, tá? Sobre aposentadoria. Então, tu domina todos os aspectos. A partir desse conhecimento, tu define um objetivo. Então, tá. Eu já entendi como funciona a aposentadoria, entendi que eu tenho que fazer aportes constantes e mesmo que sejam pequenos, mas que por um longo tempo vai me dar o valor que eu quero ter lá na frente na aposentadoria. Então, eu entendi essa dinâmica. Aí agora eu preciso definir o meu objetivo. Eu quero ter em 30 anos R$1 milhão, tá? Vou botar esse valor porque é aquela né? Todo mundo tem esse fetiche por chegar num R$1 milhão, embora no final das contas a gente olha e diga assim, meu objetivo era chegar num 1 milhão, tá, e daí, agora, chegou, e depois, né? Nós sempre vamos ter um novo objetivo a partir dali. Existe uma sobrevalorização de que isso geraria uma mudança absurda na vida. No final das contas, a vida segue acontecendo da mesma forma. Não que não seja um objetivo interessante de ser alcançado, mas eu percebo que as pessoas sobrevalorizam o número em si, sabe? 1 milhão. E é muito mais um aspecto de valor subjetivo do que propriamente o quanto aquilo ali vai mudar a tua vida. Mas enfim, isso pode ser papo para um outro podcast. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários. Seria um podcast do tipo, o fetiche pelo 1 milhão, o que na prática acontece. Me veio aqui na cabeça, acho que pode ser uma boa discussão. Mas voltando, então digamos que tu tenha esse objetivo e que tu entendeu, fez a projeção e entendeu que para que tu consiga alcançar esse valor, tu precisa, sei lá, investir R$1.500 por mês, tá? Então, olha só, eu tenho conhecimento, agora eu tenho um objetivo. Tenho que investir R$1.500 por mês. Eu não fiz o cálculo aqui, mas vamos colocar 30 anos. Em 30 anos, 1.500 vai passar. Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, só pra gente ter esse número. Mas eu tenho quase certeza que R$1.500 é uma taxa de... Deixa eu fazer na HP, que fica mais fácil. Eu chego no resultado mais rápido do que fazer no telefone, no computador, no... Mania de usar HP, né? HP, pra quem não conhece, agora eu perdi ela no telefone. Eu tenho ela no telefone. Pra quem não conhece, HP é uma calculadora financeira. E aí nós conseguimos calcular valor presente, valor futuro, taxa, enfim. Não é assunto para o dia de hoje, mas isso aqui é uma calculadora HP, que aqui fica meio feia, mas isso aqui é uma HP. Então vamos colocar 1.500, 1.500. 1.500, enter. Deixa eu pegar a de verdade. Meu celular tá bugando. Chururu, chururu, chururu. Mudaram tudo aqui nesse aplicativo. Por isso que tá meio maluco. Não tava entendendo nada.
eles mudaram o aplicativo. Eu prefiro a normal. Eu não sei onde é que tá a minha normal. Acho que tá lá no escritório do Gui. É que eu não tô... Ah, achei. Fechou. Então, 1.500. 1.500 é o meu valor presente. 30 anos. 30 vezes 12. 360, óbvio, né? 360 é meu N. Eu vou colocar 10% ao ano. E aí eu vou colocar meu valor futuro. Dá 1 milhão e pouco. Mas tá meio bugada essa coisa. Mas dá mais do que em 30 anos 1 milhão. Por que eu fiz isso, né? Só pra vocês entenderem. Porque o juros sobre juros, eu nunca posso pegar os 1.500 e simplesmente multiplicar pelos 360. Por quê? Porque eu vou ter um impacto aí de juros sobre juros. Então, eu vou aportar 540 mil durante esse período, né? 1.500 durante 30 anos, todos os meses. Mas no final das contas, eu vou ter mais do que esses 540 mil, porque cada vez que eu vou aportando, os juros eles vão sendo sobre o montante e não sobre o capital inicial. E isso é o grande benefício dos juros compostos. Então, se tu colocar 1.500 em 30 anos, tu vai com certeza ultrapassar o patamar de R$1 milhão. E aí, dito isso, né, nós vamos para entender esse objetivo, ok? Definir esse objetivo. A partir de agora, eu tenho que guardar esse dinheiro, que é a variável final. Eu me preparar, ou efetivamente me comportar para que eu tenha essa aposentadoria. O que é esse comportamento? É a ação de guardar R$1.500 por mês. Onde entra a procrastinação? De nada adianta eu ter conhecimento e não ter objetivo. Então, quanto maior é a minha procrastinação, pode ser que eu tenha conhecimento, mas eu não defino o objetivo. Assim como, se eu, porventura, vier a definir o meu objetivo, se eu tiver procrastinação alta, esta procrastinação alta influencia a ação. Então, eu defino o objetivo, mas eu não acho. Olha que interessante o que a gente tem aqui. Eu posso ter conhecimento, eu posso ter definição de metas. Se eu procrastinar, eu não acho. Então, de nada adianta o conhecimento, de nada adianta o objetivo. E nós entramos para aquele aspecto, né? O quão importante é ter objetivos? Muito. Agora, se tu for um procrastinador, se tu ficar treinando o teu cérebro a ser preguiçoso, o que vai acontecer? Tu vai ter o objetivo, mas vai ser um constante frustrado, porque você não vai executar as ações que são necessárias, nesse caso, para construir a tua aposentadoria de forma saudável. Então, a procrastinação, ela vai gerar um efeito muito nocivo na ação. Ou seja, vai ter uma inação. Eu não vou fazer o que precisa ser feito. E quanto menos eu faço o que devia ser feito, mais difícil eu julgo ser aplicar esse comportamento de guardar os R$1.500 por mês. E aí a gente vai para um outro estudo, que é o último, que vem do estudo que fez aquelas variáveis, né, que nós mensuramos o teu nível de procrastinação, que ele diz o seguinte, tá, e aí, o que este não se preparar, ou seja, não agir para montar essa aposentadoria vai repercutir? Então, procrastinar o planejamento para a aposentadoria, quais são as repercussões que tem? E aí, olha só o que é interessante que ele mostra. Menor probabilidade de elaborar testamento, menor intenção de deixar um legado e menor satisfação com a aposentadoria. Então, quanto maior a procrastinação, pior a saúde, eles conseguiram mensurar também a saúde física, mental, e pior a relação com o dinheiro, dentre esses aspectos, né? Não elabora testamento, não se organiza e tem uma menor satisfação com a aposentadoria. Então, significa que eu não vou me organizar e eu ainda vou reclamar.
Entende o grande problema que vai se criando? Eu me treino a procrastinar, a ter o rótulo de mim mesmo de que eu sou preguiçoso. Aí eu vou construindo uma vida que não é a vida que eu gostaria, mas eu também não consigo entrar em ação. E aí eu vou achando que a vida é ruim. Eu vou olhando para a vida e pensando, minha vida é uma porcaria, minha aposentadoria é uma porcaria, a vida dos outros é melhor do que a minha. Só que está acontecendo inação. Ou seja, tu não está fazendo as ações necessárias. Mas, Jéssica, então como mudar isso? E aí, assim, é interessante a gente entender, né, que essas mudanças, elas precisam ter consistência. Não é um dia de ação que vai corrigir anos de inação. Não é um dia que tu vai pegar, sentar, entender quanto que tu ganha, quanto tu gasta, definir o objetivo do mês, que vai ser suficiente para contornar 20 anos não tendo feito isso. Então, tu tem que entender que tu vai ter que ter consistência até que tu consiga ter resultado. E aí, uma das estratégias que tu pode começar implementando é a estratégia de implementação. O que é isso? Eu já falei sobre ela aqui várias vezes e ela é útil para vários âmbitos dessa mudança de comportamento. Tu sempre pensar o seguinte, digamos que você esteja procrastinando uma ação. E tu percebe que tu tá procrastinando, porque a partir de agora tu fez o teste, tu sabe o teu nível de procrastinação, o quanto tu procrastina ou não, efetivamente. E aí tu vai olhar e dizer assim, ok, percebi que tô procrastinando. E aí tu vai fazer uma estratégia de implementação. Sempre que eu perceber que estou procrastinando, então eu vou fazer uma microação possível. Como assim? Percebi que eu tô procrastinando. Percebi que eu deveria somar o que eu ainda tenho para pagar no mês e saber se eu vou ter saldo suficiente. E aí eu tô procrastinando. Se eu entendi que eu tô procrastinando, então eu vou fazer uma microação. Qual é a microação aqui? Vou somar os valores que eu ainda tenho que pagar e vou ver quanto que tem o saldo na minha conta. Eu não tô dizendo para te pegar o extrato completo e ver tudo que tu já gastou no mês. Eu tô só pedindo pra soma o que tu ainda não pagou, conta de água, luz, telefone, sei lá o que tu ainda não pagou, e compara com o que tem disponível no teu saldo bancário. Só isso. Ah, Jéssica, isso vai me causar um desconforto. Se eu sentir desconforto com a ação, então eu vou me lembrar que este desconforto é necessário para eu quebrar o hábito de adiar tarefas que são desconfortáveis, que são indesejadas, mas que adiar essas tarefas indesejadas é exatamente a construção da vida que eu não quero levar. Então, quando eu perceber isso, eu vou agir de forma contrária. E aí tu vai te treinando a fazer isso de forma mais consistente. Até que isso começa a virar um hábito. Mas para isso tu precisa ter essas estratégias de enfrentamento. E aí tu pode colocar post-its nisso. Pensa como lembretes mesmo. Se eu notar que estou procrastinando, então... E aí coloca isso num post-it. Então eu vou fazer a microação possível. E aí tu coloca isso num post-it. Ou só no post-it coloca procrastinação. Para que tu lembre dessa estratégia que tu vai implementar. E aí esses lembretes vão te ajudando a agir de forma contrária àquilo que seria o teu primeiro ímpeto. Para que tu vá quebrando este hábito de adiar essas tarefas. Uma outra coisa que pode ser interessante é o empilhamento de tarefas. Então, nós temos a tendência de procrastinar aquelas tarefas que nós achamos aversivas. E aí, uma estratégia é tu pensar assim, eu gosto de, sei lá, ir na praia. Toda vez que eu for na praia, quando eu voltar para casa, eu preciso olhar quanto eu tenho saldo na conta. Então, assim, fui na praia, tem que olhar o saldo. E criar... que esse exemplo ficou meio, né, estranho, assim, porque no final das contas não é muitas pessoas que moram na praia. Mas vamos pensar num exemplo que se aplicasse a mais pessoas. Digamos que você adora ler. Então, você vai pensar, eu só vou ler se eu fizer tal coisa. Então, tu vai criando empilhamento de tarefas
a que tu não gosta com uma que tu gosta, a que tu não gosta com uma que tu gosta. E aí tu vai criando condicionamento. Eu só posso fazer a que eu gosto se eu fizer isso. E aí tu vai te motivando a fazer a tarefa que tu não gosta, te dando uma pequena premiação. Eu não sou tão adepta a esse tipo de estratégia, porque eu acho que ela exige muita motivação extrínseca e eu gosto mais de trabalhar com motivação intrínseca, mas para algumas pessoas funciona muito bem. Então, tu tem que avaliar se para ti funciona. E simplificação, né? Não queira fazer uma coisa muito complexa. Gestão financeira não precisa ser complexa. Quanto mais complexa tu julgar ser a gestão financeira, mais tu vai procrastinar. Então, simplifica. Faz o básico que precisa ser feito. Tu sabe quanto tu ganha, tu sabe quanto tu tem para pagar, quanto que vai sobrar, se não vai sobrar nada, reformular o teu comportamento para ajustar o que tá fazendo com que não sobre dinheiro. E aí, reequilibrando isso. Tá certo? Enfim, isso é o que nós tínhamos para hoje. Então, o que nós fizemos no episódio de hoje? Entendemos se somos ou não procrastinadores, entendemos o conceito de procrastinação, entendemos o impacto da procrastinação acadêmica, por exemplo, nas compras impulsivas, no planejamento financeiro, na preparação para a aposentadoria e na satisfação com a aposentadoria, e delimitamos aí algumas estratégias que podem ajudar para romper com esse ciclo que, no final das contas, tá só te atando a vida que tu não quer levar. Então, que tu tenha coragem de enfrentar esse desafio, de ser realista contigo mesmo, de olhar e dizer assim, caramba, eu tenho ambições, eu tenho objetivos de vida, eu quero viver uma vida melhor. Mas para isso eu tenho que parar de procrastinar. Para isso eu tenho que parar de colocar em mim mesmo o rótulo de preguiçoso. Porque enquanto eu fizer isso, eu seguirei não alcançando aquilo que eu tenho aspirado. Seja o que for. Então que esse episódio sirva de reflexão nesse sentido. Como eu sempre peço, se você gostou, se você achou que foi um conteúdo interessante, que contribuiu para o seu desenvolvimento, para as boas reflexões, não deixe de compartilhar, não deixe de me ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. No último episódio eu disse que estava bem desafiador conseguir que o podcast seguisse crescendo, né? E vocês carinhosamente me deixaram um monte de recados nos comentários. Eu sou muito grata pela comunidade que nós construímos, pela qualidade que nós temos aqui. São pouquíssimas as pessoas e o nível de crescimento do podcast é uma evidência disso, né? Que estão dispostas a realmente usufruir de conteúdos mais profundos, conteúdos mais densos, conteúdos que levam à reflexão, que tem que prestar atenção, porque senão tu perde o raciocínio e daqui a pouco tu já não entende mais. Então, parabéns por te permitir sair fora da média, por te permitir ser uma pessoa diferente. E eu tenho certeza que se de alguma forma você se identificou, né, com alguns comportamentos de procrastinação, que você, a partir desse conhecimento, agora também tem ferramentas para ir mudando essa realidade e construindo ainda mais a tua vida que vale a pena ser vivida. Tá certo? Meu muitíssimo obrigada e até sexta-feira. Importante também falar que agosto, estava calculando os meses, teremos a 5ª turma da formação em finanças comportamentais e eu já estou desenhando o que nós teremos de imersão. Então, eu vou focar num protocolo para tomada de decisão. Comecei a desenhar a ideia. Sim, estamos em fevereiro e eu já estou desenhando a ideia de agosto. Mas eu julgo que quanto mais antecedência nós construirmos, né, maior a qualidade eu consigo entregar. Então, só dando esse spoiler, porque eu defini o tema hoje e eu fiquei entusiasmada. Explicarei mais a fundo logo em seguida. Obrigada pelo teu carinho, obrigada pela tua audiência e até sexta-feira.